Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a lei que torna crime a importunação sexual. O Judiciário mais perto do cidadão. Conheça a ouvidoria do TJMG. Na era da tecnologia e do compartilhamento de informações, saiba o que é o direito ao esquecimento. Contratos. Você sabe quais são as responsabilidades e os direitos do fiador? Nossa equipe mostra um novo presídio feminino inaugurado na comarca de Juiz de Fora. E mais, as principais decisões judiciais do Estado e a explicação de termos jurídicos para você conhecer seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Assédio agora é crime. Tipificado como importunação sexual, esse tipo de conduta pode ser punido com a pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem o pratica. Entenda quais foram as mudanças trazidas pela Lei 13.718 na reportagem de Azaf Alcântara. Débora passou recentemente por um constrangimento muito grande no transporte público. E aí quando eu percebi, ele estava já relando atrás de mim, quando eu olhei, mas aí eu arrumei um escândalo e falei com o motorista que era para fazer ele descer, que se não fizesse ele descer, que a gente ia linchar ele, porque eu não ia aceitar. Aí o pessoal começou a xingar e tiraram ele de dentro do ônibus. Com Lucinéia não foi diferente. É superlotação, e não tem nem como se reivindicar, porque às vezes o ônibus está tão cheio que a pessoa encosta em você e fala que não é assédio, entendeu? Mas aproveita da oportunidade, porque a lotação é demais. O assédio tem sido uma prática cada vez mais frequente na vida da mulher, não só nos transportes públicos, como também no local de trabalho e outros ambientes públicos. Mas, em setembro deste ano, foi sancionada a Lei 13.718, que tornou essa prática como crime. É a importunação sexual, que antes era só uma contravenção na lei. É aquela conduta de um agente infrator em importunar, constranger determinada pessoa no sentido libidinoso, sexual. Não é? É um sentimento que não é correspondido por uma determinada vítima e que se sente, por isso, importunada, constrangida. A importunação é punida com a pena de reclusão com o tempo de 1 a 5 anos de prisão. Há quase um ano, este grupo de mulheres, formado por 5 advogadas, criaram um projeto chamado Direito das Minas. Marina, qual é a demanda mais atendida aqui no escritório? Hoje a gente atende mais demandas cíveis, penais e trabalhistas. Dentro das penais a gente tem trabalhado com alguns casos de importunação sexual e causas trabalhistas também. A gente iniciou atuando em Belo Horizonte e agora a gente está estendendo a nossa atuação também para Brasília. A atuação do grupo tem crescido após usarem as redes sociais para informar sobre os direitos das mulheres. A área do direito da mulher ela é muito pouco trabalhada. As mulheres têm uma necessidade muito grande de profissionais que as entendam, que saibam das suas demandas. E a gente pensou como que a gente poderia reduzir esse problema, como que a gente poderia ter uma atuação mais efetiva. Hoje a gente tem um retorno muito bom. E isso é ótimo, porque mostra que as mulheres, o nosso público, o público que a gente queria atingir, está se identificando com o nosso trabalho. Para esta outra advogada, a criação da lei é uma vitória. Antes, essa conduta ela constava na Lei de Contravenções Penais, que tinha a pena prevista de multa, que era um tipo penal muito brando. Então, aquele caso de São Paulo, por exemplo, que a moça levou uma ejaculada no pescoço, aquilo enquadra como uma importunação ofensiva ao pudor e a pena prevista de multa, é uma coisa muito branda. Hannah conta um dos casos atendidos por elas. A gente tem uma cliente, né, que ela foi no restaurante e aí quando ela foi no banheiro, ela viu que tinha alguém filmando ela. E aí ela foi atrás, né, para tentar descobrir, porque ela conseguiu ver a capinha do celular da pessoa e ela descobriu que foi o gerente do estabelecimento que estava filmando ela nesse momento no banheiro. Com a nova lei, a denúncia de crime não precisa mais do consentimento da vítima, mas, de acordo com a advogada, pode gerar um novo constrangimento pela exposição. Não acredito que é um ganho, porque tira o direito de escolha da mulher. Às vezes ela não quer encontrar com ele na delegacia de novo, ela não quer entrar em uma delegacia, ela já tem um trauma ali da situação que é constrangedora e ela simplesmente quer esquecer. Que é uma ação pública incondicionada, né, à autoridade policial, independentemente
desse consentimento da vítima, vai efetivamente tomar as providências, fazer a abordagem, a prisão dessa pessoa e levá-la perante uma autoridade policial para que todo o procedimento jurisdicional seja iniciado até, se for o caso, a condenação desse infrator. Lembrando que a lei de importunação sexual não é apenas para mulheres e, caso ocorra, é bom ficar atento às medidas a serem tomadas. No momento do acontecimento, a primeira coisa é ter segurança. Tem um caso aqui em Belo Horizonte de uma guarda municipal que foi atrás do seu agressor e ela foi agredida. Ela foi empurrada por ele. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar ajuda ali das pessoas que estão próximas a ela. Segundo, ir imediatamente na polícia. Às vezes pode o crime ser cometido, inclusive sem testemunhas. Então, o que ela deve fazer? Acionar a polícia, solicitar ali mais imediatamente o apoio de populares, de parentes, de pessoas mais próximas e exigir a colheita de provas e o consequente indiciamento do acusado, ou seja, que ele seja efetivamente processado. A ouvidoria do TJMG é o setor que responde aos questionamentos da população sobre as atividades do Tribunal Mineiro. Esse canal de comunicação está antenado com as mudanças sociais e agora atende até por aplicativo de mensagens. Instituída no ano de 2012, a ouvidoria atende às resoluções 79 e 103 do CNJ. O objetivo é fortalecer o relacionamento da Justiça com a sociedade através da comunicação. A ouvidoria é o canal de comunicação entre o cidadão e o Poder Judiciário em si. Juízes nas mais diversas comarcas do Estado e os integrantes do tribunal. Tradicionalmente, o setor recebe dúvidas e reclamações via telefone, por e-mail, carta e através do formulário que é disponibilizado no portal do TJMG. No início do ano, mais um meio de contato passou a ser utilizado. Para dar mais agilidade e transparência aos serviços que presta à sociedade, desde fevereiro deste ano, a ouvidoria adotou o WhatsApp como mais um meio de comunicação. Devido à simplicidade do sistema, e por ser um meio muito utilizado por qualquer pessoa, é que isso foi implantado exatamente para viabilizar o maior acesso das pessoas a esse serviço de informação e de tentativa de solução de problemas. Para fazer qualquer solicitação, basta enviar a pergunta junto de informações básicas. Pelo WhatsApp, a pessoa, no caso, teria que informar o nome completo, o e-mail e o número do processo. Caso ela entre em contato pelo telefone, além desses dados, ela deve informar o endereço também e o CPF. O endereço é Rua Goiás, 253, CEP 30-190-000, Belo Horizonte. Os números de contato são 31 3237 6800 e pelo WhatsApp, telefone 98275 4131. No próximo bloco, a gente fala sobre o direito ao esquecimento. E mais, saiba quais são as responsabilidades do fiador nos contratos de aluguel. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A publicidade em qualquer meio de divulgação de um ato verídico que envolva a imagem ou o nome de uma pessoa pode ser questionada mediante o uso da garantia legal do direito ao esquecimento. Veja na reportagem de Silvana Monteiro o que é e quando pode ser aplicado esse instrumento jurídico. Quem não é visto, não é lembrado. Esse ditado antigo se aplica muito bem à definição do direito ao esquecimento. Tem gente que busca a garantia de não ser vista e nem lembrada por um determinado fato. Impedir de que haja uma divulgação depois de tanto tempo, né? Você desenterrar fatos lá do passado, sem nenhum proveito público, apenas arranhando com esse desenterramento desses fatos, arranhando a imagem daquela pessoa.
O direito ao esquecimento é uma herança do ordenamento jurídico europeu. Começou a ser aplicado mais frequentemente no Brasil a partir da década de 1990 e, mais recentemente, foi reforçado pelo enunciado 531 do Conselho da Justiça Federal, tendo como base o artigo 11 do Código Civil. O direito ao esquecimento não deve se sobrepor ao direito à informação. Quando o conteúdo envolve uma personalidade ou é de interesse público, o pedido pode ser negado. Nós temos também de abrir mão dessa prerrogativa do direito ao esquecimento em nome do que a gente chama do interesse público. Porque no final das contas acabaria sendo um tipo de censura e a gente tem outras leis que permitem a pessoa questionar a imprensa na medida em que há alguma coisa errônea publicada a respeito dela na imprensa, né? A proibição da publicidade de determinados fatos, mesmo que verídicos, está diretamente ligada ao direito da personalidade e à dignidade humana. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. E mesmo quem tiver sido condenado e já cumpriu toda a pena criminal que lhe foi imposta, inclusive de prisão, o artigo 202 da nossa Lei de Execução Penal criou a figura da reabilitação criminal. Então, esse artigo lá da Lei de Execução Penal, ele diz que depois de cumprida toda a pena, extinguiu a punibilidade, os registros daquele crime serão preservados, né? Não pode mais ser relatado, a não ser que essa pessoa cometa um novo crime. E aquela informação vai ser passada para o novo processo para avaliar o que a gente chama de maus antecedentes. Mas a situação daquele crime que ele já cumpriu, ela não será mais objeto de divulgação. Se antes a solicitação de quem buscava o direito ao esquecimento se dirigia às mídias impressas, ao rádio, à TV, hoje o foco é a internet. Em tempos de tantas redes e conexões, garantir o direito ao esquecimento é um desafio. Na maioria dos casos, é a justiça que decide o que pode ser lembrado e o que deve ser esquecido. Em 2014, a apresentadora Xuxa teve um recurso negado no Superior Tribunal de Justiça. Ela queria impedir que buscas ao Google exibissem resultados de fotos e vídeos quando os internautas digitassem o nome dela associado a termos referentes à pedofilia. Os conteúdos se referiam à participação dela no filme Amor, Estranho Amor, em que contracenou com um menino de 13 anos. Em 2015, a Justiça de São Paulo negou o pedido do político Aécio Neves em ação que movia contra os maiores sites de buscas da internet, Google, Bing e Yahoo. Ele exigia que as consultas às páginas não apontassem informações que o associavam ao uso de entorpecentes e a desvios de verba pública durante o mandato de governador em Minas Gerais. Em 2018, o STJ decidiu garantir o direito ao esquecimento a uma mulher que queria apagar resultados na internet que vinculassem o nome dela ao termo fraudes em concursos para juiz. A empresa Google mantém informações públicas sobre a retirada de conteúdos. O Transparency Report Google.com informa estatísticas e relata os casos deferidos e indeferidos, principalmente na Europa. É importante lembrar que a garantia ao direito ao esquecimento está relacionada basicamente a duas ações. Primeiro, a desindexação, que é a retirada das informações indexadas, ou seja, listadas e compiladas por um determinado site de buscas. Então, quando você diz que tem direito ao esquecimento e desindexa um conteúdo, você está tirando a conexão do Google com essa informação que está online. Quando a pessoa fizer a busca, ela não vai encontrar e, portanto, dificilmente ela vai chegar ao conteúdo, mas não é impossível. Essa é uma questão séria. E depois, há a desconexão, que é a retirada de conteúdos salvos em servidores particulares e em armazenamentos pessoais. Uma coisa é você falar a respeito das redes públicas, como Facebook, como Twitter, né, que você é capaz de desindexar e não aparecer no resultado de busca. Né? Mas quando você fala de WhatsApp, você já não tem controle algum. Né? Não passa pelo Google, não passa pela indexação o conteúdo de WhatsApp. Então, essa questão do direito ao esquecimento hoje, ela é muito mais grave.
Quem descumpre uma ordem judicial de direito ao esquecimento pode ser condenado no âmbito civil a reparar os danos causados à pessoa e até mesmo pode responder na esfera criminal. É hora de descomplicar mais um termo jurídico. A gente te explica o que é plebiscito. Plebiscito? Eu explicar é certo, assim, eu não sei não. Plebiscito. Tô por fora também. Plebiscito é uma espécie de referendo sobre determinado assunto que precisa ser feito. Plebiscito é a manifestação da vontade popular expressa por meio de votação acerca de assunto de interesse político ou social antes de publicação da lei. Na hora de fechar um contrato de aluguel, é preciso recorrer a um fiador. Muita gente tem receio de autorizar o uso de seu nome em um contrato. Outros nem mesmo sabem quais são, de fato, suas responsabilidades caso o locatário não cumpra suas obrigações financeiras. Entenda na entrevista. Bem, doutor Rodrigo Rodrigues, quando é que o fiador será acionado aí para quitar a dívida deixada pelo devedor principal? Sim, se o contrato estiver estipulando alguma dessas obrigações, ele, no caso, deve observar o contrato. Se não tiver, aí sim, a qualquer momento, o credor pode acionar o fiador principal. Certo. Bem, se acionado aí esse fiador, e ele não tiver condições de arcar com essa dívida deixada pelo devedor principal, o que é feito? Tem que ver o que consta novamente no contrato. Se não tiver nenhuma especificação, o fiador responde solidariamente com o locatário ou o devedor. Nessa possibilidade, ele pode até responder com seus bens. Certo. Quando o contrato sofre alguma alteração, principalmente em relação ao valor do aluguel, o fiador deve ser informado sobre isso? Sim, se houve uma alteração além daquilo que está pactuado no contrato, o fiador deve ser informado, sob pena de no futuro ele até ser excluído ou pedir a exclusão desse contrato. Sim, é exatamente sobre isso a minha próxima pergunta. O fiador, em algum momento, ele pode pedir a exclusão do nome dele do contrato ou mesmo alguma alteração por parte de uma análise jurídica de algo que ele não concorda no contrato? Sim, a qualquer momento. Desde das partes pactuando algo diferente daquilo que foi contratado, desde a morte do locatário ou até mesmo uma falência, e se foi pactuado algo diferente, o fiador deve ser acionado e ele pode questionar isso em juízo posteriormente. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o novo presídio feminino inaugurado em Juiz de Fora. Fique conosco. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. A televisão Sul Minas S.A. foi condenada a pagar a um jogador de futebol a quantia de R$15 mil por danos morais, em função da falsa notícia publicada pela empresa no site g1.globo.com, na qual o atleta foi associado à prática criminosa de receptação ilegal de mercadorias. A decisão é da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve parcialmente sentença proferida pela comarca de Varginha. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, foi condenada a indenizar em R$3 mil por danos morais um consumidor por suspender sem aviso o fornecimento de água durante 7 dias. A 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou a decisão da comarca de Carangola, que havia considerado improcedente a ação. A Justiça determinou que a AMIL Assistência Internacional S.A. autorize 12 sessões de terapia eletroconvulsiva para uma paciente que sofre de transtorno depressivo recorrente. A decisão é do juiz Sebastião Pereira dos Santos Neto, titular da 2ª Vara Civil de Belo Horizonte.
O número de mulheres presas tem crescido nos últimos anos. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o Brasil já ocupa o 4º lugar no ranking mundial de países que mais encarceram pessoas do sexo feminino. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia. Os reflexos desse aumento podem ser observados em vários locais. Em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, por exemplo, as 161 presas enfrentavam uma situação delicada. Conviviam em um espaço projetado para 34 pessoas. Com o objetivo de promover condições dignas para o cumprimento de pena e a ressocialização, a comarca inaugurou recentemente o presídio feminino Eliane Bete. A obra foi inteiramente custeada com recursos da Justiça de Minas. Tomar um banho quente, espaço para dormir ou ter a oportunidade de estudar e aprender uma profissão. Durante muito tempo, os planos de Poliana e Josiane pareciam longe de se tornar reais. A gente não tem oportunidade de estudo, porque até de balde a gente estava tomando banho, de mangueira e água gelada, muito gelada. Lá em cima estava muito difícil a nossa convivência, porque não tinha espaço para a gente, não tinha oportunidade de escola, não tinha oportunidade de nada para a gente lá em cima. Muitas dormem no chão, porque não tem beliche para todo mundo. As presas que cumprem pena em Juiz de Fora fazem parte de uma estatística alarmante. Entre os anos 2000 e 2016, o número de mulheres privadas de liberdade aumentou 656% no Brasil. A população carcerária cresceu muito rápido nos últimos anos. E aí não havia condição de abrigamento. A capacidade projetada do pavilhão 4 é 34 pessoas. Antes da construção do presídio feminino, 161 mulheres cumpriam a pena no pavilhão 4 da penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, originalmente um presídio exclusivamente masculino. Além de pequeno, o espaço não possuía a infraestrutura adequada para abrigar as sentenciadas. O tribunal age como juiz-estado no momento de condenar e dessa mesma forma tem que agir no momento de cumprir a pena. E o cumprimento de pena, ele tem que ser humanizado para que possamos receber de volta à sociedade esse indivíduo melhor do que ele entrou. É uma dívida que elas têm realmente com a sociedade, mas essa pena tem que ser cumprida com dignidade. Elas perderam apenas o direito à liberdade. Os outros direitos constitucionais são preservados. A construção da unidade custou cerca de R$ 750 mil e a obra foi toda financiada pela Justiça Local, com recursos de prestações pecuniárias, que são medidas alternativas à prisão e que punem crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro. E resolvemos priorizar aqui a construção desse anexo feminino. 100% de recurso decorrente de prestação pecuniária, nada do Estado, nenhum outro recurso público. A obra levou 6 meses para ser concluída e foi realizada com mão de obra de 24 sentenciados, que cumprem pena no mesmo complexo prisional. Para cada 3 dias de trabalho ofertado aqui nesse empreendimento, o sentenciado tem um dia a menos na pena. O novo espaço tem capacidade para 200 detentas, com camas individuais, brinquedoteca para receber os filhos das presas, pátio, espaço para atendimento médico, odontológico e psicológico e escola com salas de aula e biblioteca. O anexo conta com uma sala de aula, que será, no caso, multisseriada para 30 acauteladas. E a ideia é que se faça em 2 turnos, na parte da manhã ou de repente até em 3, né, dependendo de como vai funcionar, para dar oportunidade ao máximo de sentenciados. Quando ela quitar esse débito com a justiça, ela vai retornar à sociedade. E o que a gente busca? Que ela retorne melhor, que ela retorne ressocializada, adaptada. E para isso, o cumprimento da pena tem que ser digno. Segundo o magistrado, o presídio feminino representa uma nova era de humanização no cumprimento da pena das mulheres que estão encarceradas. É bom repetir, nós não construímos um presídio feminino, nós construímos uma casa de passagem. Aqui nós recebemos e esperamos que elas não mais retornem. É um modelo de estabelecimento prisional, uma vez que nele há todas as possibilidades de manter o tempo das nossas recuperandas ocupados, com laborterapia, com alguma atividade que possa, para elas, serem úteis quando saírem do presídio e também
para que elas tenham contato com os seus entes queridos. Isso contribui muito na recuperação. Agora, com a certeza de um lugar melhor para cumprir a pena, Poliana e Josiane avaliam esse novo momento. Eu acho que vai ser uma melhora para a gente, vai ter mais oportunidades. Minha meta é progredir na profissão, que eu tenho agora que é de costureira, e que muitas colegas minhas conseguiram, e continuar lá fora, e não mais querer voltar para cá, claro. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão, ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.